Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar nesta tarde com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo de número 2, o texto narrado nos diz a respeito de Jesus estando em uma festa de um casamento nas bodas de Caná da Galileia. Há sempre uma pergunta, uma dificuldade de interpretação das pessoas perguntarem: o vinho misturado ou integral? O que sabemos muito bem, os dados históricos sobre o preparo e o uso do vinho pelos judeus e por outras nações no mundo bíblico, mostra que o vinho era frequentemente não fermentado. Então, frequentemente não era fermentado. Em geral, era misturado com água. O estudo anterior, nós temos um vinho no Antigo Testamento, nos tempos do Antigo Testamento. Mas o que nos fala agora, o momento exato, é aquela pergunta de que o vinho é proibido tomar vinho. Por que Jesus transformou a água em vinho? A gente aprende aqui que um dos métodos era desidratar as uvas e borrifá-los com azeite para mantê-los úmida e guardá-los em jarra de cerâmica. A gente vê aqui bem dentro do contexto, né? A gente aprende que outro método era ferver suco de uva fresco até se tornar em pasta o xarope grosso, mel de uvas. Então eles faziam isso. A gente olha aqui também, e a gente vai ver aqui, este processo deixava em condições de ser armazenado, ficando isento de qualquer propriedade inebriante, por causa da alta concentração de açúcar, e conservava-se a sua doçura. A gente olha aqui para o contexto e a gente vai ver aqui a água. Portanto, pode ser adicionada às uvas desidratada, ao xarope de uvas, ao vinho fermentado. Autores gregos e romanos citavam várias proporções de misturas adotadas. A gente vai ver isso, né? Quem diz isso? Homero, né? Homero vai dizer disso. E a gente vai aprender que menciona uma proporção de 20 partes de água para uma parte de vinho. Entre os judeus, no tempo bíblico, os costumes sociais e religiosos não permitiam uso de vinho puro, fermentado. Fermentado ou não. A gente olha aqui o Talmud, uma da obra judaica que se trata das tradições do judaísmo, entre 200 anos antes de Cristo a 200 anos depois de Cristo, fala em vários trechos de mistura de água com vinho. Certos rabinos insistiam que se o vinho fermentado não fosse misturado com 3 partes de água, não podia ser abençoado e contaminaria quem o bebesse. Os rabinos exigiam 10 partes de água no vinho fermentado para poder ser consumido. Um texto interessante temos nos livros de Apocalipse, quando o anjo, falando do vinho da ira de Deus, declara que ele será não misturado, isto é, totalmente puro. Apocalipse 14, versículo 10. Foi assim expresso porque os leitores da época entendiam que a bebida derivada de uva
era misturada com água. A gente vai ver isso na epístola do apóstolo São João, no capítulo 2, e versículo de número 3. Em resumo, o tipo de vinho usado pelos judeus nos dias da Bíblia não era idêntico aos de hoje. Tratava-se o suco de uva recém-exprimido. O suco de uva assim conservado, suco obtido de uva tipo passas, o vinho de uva feito do seu xarope misturado com água, o vinho velho fermentado ou não, diluído em água, numa proporção de até 20 para 1 litro. Se o vinho fermentado fosse servido e diluído, isso não era considerado indelicadeza, contaminação, e não podia ser abençoado pelos rabinos. À luz desses fatos, é ilícito a prática corrente de ingestão de bebida alcoólica com base no uso do vinho. Pelos judeus no tempos bíblicos, além disso, os cristãos dos dias bíblicos eram mais cautelosos do que o judeu quanto ao uso do vinho. Você vai ver isso em Romanos capítulo 14, versículo 21. Você vai ver isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Você vai ver isso em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. E você vai ver isso aí, referências bíblicas que eu estou citando, em Tito capítulo 2, versículo 2. A glória de Deus, a glória de Jesus manifesta através do vinho. Em João 2, vemos que Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Canaã. Que tipo de vinho era esse? Conforme já vimos, podia ser fermentado ou não, concentrado ou diluído? A resposta deve ser determinada pelos fatos contextuais e pela probabilidade moral. A posição desta Bíblia de estudo é que Jesus fez o vinho, oinos. O vinho que Jesus fez, em grego é o oinos, suco de uva integral sem fermentação. Os dados que se seguem apresentam fortes razões para a rejeição da opinião de que Jesus fez vinho embriagante. O objetivo primordial desse milagre foi manifestar a sua glória, de modo a despertar a fé pessoal e a confiança em Jesus como Filho de Deus, santo e justo, que veio salvar o seu povo do pecado. Sugerir que Cristo manifestou sua divindade como o Filho unigênito do Pai, mediante a criação milagrosa de inúmeros litros de vinho embriagante para uma festa de bebedeiras, onde subentende-se que os convidados já tinham bebido muito, e qual tal milagre era extremamente importante para a sua missão messiânica, requer um grau de desrespeito. E pouco se atreveria a tanto. Será, porém, um testemunho da honra de Deus e da honra da glória de Cristo, crê que ele criou o sobrenaturalmente, o mesmo suco de uva que Deus produz anualmente através da ordem natural criada. Portanto, esse milagre destaca a soberania de Deus no mundo natural, tomando-se em um símbolo de Cristo para transformar espiritualmente, olha bem, para transformar espiritualmente, esta água em vinho. A gente olha aqui, portanto, esse milagre destaca o quê? A soberania de Deus no mundo natural, tornando-se um símbolo de Cristo para transformar espiritualmente pecadores em filhos de Deus.
Devido a esse milagre, vemos a glória de Cristo, como a glória do unigênito do Pai. Contraria a revelação bíblica quanto à perfeita obediência de Cristo ao seu Pai Celestial. Supor que ele desobedeceu o mandamento moral do Pai, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, e se escoa suavemente, isto é, quando é fermentado. Provérbios 23, 31. Cristo, por certo, sancionou os textos bíblicos que condena o vinho embriagante como escarnecedor e alvoroçador. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Bem como as palavras de Abacuque 2,15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro e os embebedas. Levítico capítulo 10, versículo 8 ao 11. Provérbio 31, do verso 4 ao 7. Isaías capítulo 28, versículo 7. Romanos capítulo 14, versículo 21. Note ainda o seguinte testemunho da medicina moderna. Os maiores médicos especialistas atuais em defeitos congênitos cita evidências comprovadas de que o consumo moderado de álcool danifica o sistema reprodutivo das mulheres jovens, provocando aborto, nascimento de bebês com defeitos mentais, físico incurável. Autoridades mundialmente conhecidas em embriologia precoce afirma que as mulheres que bebem até mesmo quantidades moderadas de álcool, próximo ao tempo da concepção, 48 horas, pode lesar os cromossos de um óvulo em fase de liberação e daí causar sério distúrbio no desenvolvimento mental e físico do neném. Seria teologicamente absurdo afirmar que Jesus haja servido bebidas alcoólicas, contribuindo para o seu uso, afirmar que ele não sabia dos terríveis efeitos em potencial que a bebida inebriante tem sobre os nascitouros e questionar a sua divindade, sabedoria, discernimento entre o bem e o mal. Afirmar que ele sabia dos danos em potencial e dos resultados deformadores do álcool é que, mesmo assim, promoveu e fomentou seu uso em lançar dúvidas sobre a sua bondade, compaixão e sobre o seu amor. A única conclusão racional, bíblica e teológica acertada é que o vinho que Cristo fez nas bodas, a fim de manifestar a sua glória, foi o suco puro e doce de uva e não fermentado. Meus irmãos, nós temos aqui uma base de um estudo bíblico sobre o que Jesus fez em seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Algumas pessoas, algumas religiões fundadas, dizem assim, ou do porquê não se tornar usuário do vinho e ter ele como participante da nossa mesa, sabendo que Jesus fez o seu primeiro milagre transformando a água em vinho. Meus irmãos, eu acabei de ler para vocês que os rabinos, isso aproximadamente, tanto antes de Cristo, como também depois de Cristo, eles, num litro de vinho, num copo de vinho, eles davam determinado que eles davam uma porcentagem para se colocar de água, porque não teria como abençoar algo que, fermentado, tomaria a mente, o sentido das pessoas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 18,
ele vai dizer assim: não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quando a gente olha para este contexto sagrado, uma das coisas que nos chama atenção aqui, dentro deste contexto, e nós temos que aprender, aqui diz assim, dentro do contexto, né? Aqui Paulo está dizendo, a declaração de Paulo no versículo 18, demonstra que a plenitude do Espírito Santo depende do modo como o crente corresponde à graça que lhe é dada para viver em santificação. Isso quer dizer que é dada, aleluia, dada para viver em santificação. Isso quer dizer que a pessoa não pode estar embriagada com vinho e ao mesmo tempo cheia do Espírito. Paulo adverte a todos os crentes a respeito das obras da carne, que os cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 7. Além disso, o que comete tais coisas não terão a presença interior do Espírito Santo, nem a sua plenitude. Em outras palavras, não ter o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23, é perder a plenitude do Espírito, que cita Paulo em Efésios, capítulo de número 5, versículo 18. Meus amados, não existe base bíblica nem teoria bíblica de que Deus tenha filhos ébrios, embriagado, cheio de álcool, não, mas a Bíblia diz assim, que é para beber moderado. Se você encontrar o texto bíblico que me dá base para moderação no alcoolismo, no vinho, de se encharcar na bebida alcoólica, eu sou o primeiro a comprar essa Bíblia, porque na minha Bíblia há mais de 30 anos que eu leio as Escrituras Sagradas e não encontro base para que alguém se firma em bebida, em álcool, em outra bebida que leve a ele ao quê? Perder a mente, o sentido, entrar pelo caminho de contenda e de depravação. Mas o apóstolo Paulo diz assim, que é para o crente, enchei-vos do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, que Deus os guarde na autoridade, no poder do nome de Jesus. Amém.